com a alegria, com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado. Novamente aqui nós nos encontramos diretamente do estúdio da TV Primer, TV São José, levando e procurando levar a todas e todos mensagem de fé, de vida, otimismo e esperança, na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller, para todas as pessoas que se encontram em sintonia conosco neste momento. E com alegria, mas também quanto eu me sinto também feliz em cada terça e quinta-feira de poder levar uma mensagem, igualmente levar informações e notícias agradáveis e saudáveis, sem dúvida nenhuma, que nos vai, sem dúvida nenhuma, enriquecendo a mim, como também enriquecendo e alegrando, e especialmente também animando a vida de tantas pessoas positivas, e bem como pessoas animadas na vida, como nós sabemos. Aliás, é da vontade de Deus que, mesmo diante de situações difíceis, de problemas, que a pessoa não fique desanimada, que continue lutando, se esforçando, porque o desânimo, aliás, o demônio gosta quando encontra pessoas desanimadas, ou ele mesmo joga problemas e dificuldades para desanimar as pessoas. E uma pessoa desanimada é uma pessoa, em geral, que não tem muito ânimo na vida, não trabalha como gostaria de trabalhar, não estuda como deveria estudar. E qual é a mãe que quer ver um filho, uma filha ou o próprio esposo desanimado na vida? Então, especialmente nós devemos sempre lutar, nos esforçar para vivermos, porque existe também, assim como existem tantas pessoas animadas, alegres, dispostas na vida, enfrentando com alegria os estudos, os trabalhos, as amizades, os trabalhos dentro do lar mesmo, o trabalho mais simples, diariamente, arrumando a casa e preparando a refeição, mas também existem pessoas desanimadas, e porque às vezes tem muitos sérios problemas na vida, e mesmo também pessoas enfermas que estão em sintonia conosco e até, de um lado, têm razão de estarem enfermas, ou mesmo em hospitais, ou pessoas numa casa de idosos, ou numa maternidade, mas deveriam sempre procurar lutar. E ainda bem que nós temos também muitos médicos e enfermeiras muito positivas, auxiliares de enfermagem também, e então que vão levando a vida e animando a vida de outras pessoas, como também muitos médicos compreensivos, médicos humanos. Eu posso falar isso porque eu estive em contato, estou em contato sempre com médicos mesmo, parentes, sobrinhas, sobrinhos, bisnetos, médicas e médicos, e mais especialmente durante 19 anos, como já falei mais de uma vez aqui, residindo no Imperial Hospital de Caridade, mas atendendo os outros hospitais, onde eu vi e acompanhei também tantos médicos e médicas e fisioterapeutas e cuidadoras e cuidadores de pessoas enfermas. E também prefeitos de muitos municípios que a gente sabe,
Inclusive, o nosso governador, por exemplo, atual, como também já aconteceu com outros governadores no passado, mas não tanto como esse governador, que olha com muita simpatia para resolver problemas de pessoas enfermas. Eu sei de mais de uma pessoas que estavam esperando 1 ano, 2 ou 3 anos por cirurgias e nunca chegava a vez. E com esse governador, mais de 1 milhão de cirurgias no estado de Santa Catarina, suavizando a enfermidade por meio de cirurgias e resolvendo o problema, a angústia e a tristeza de tantas pessoas aguardando o feliz dia da sua cirurgia e muitas pessoas com muita dor, a gente sabe, e conseguir então debelar, afastar por meio de médicos, mas atrás estava também a potência, podemos dizer, do nosso governador. Então, que Deus seja louvado por tudo isso. Aliás, todas as pessoas... Meu pai também foi um políticozinho, foi vereador em Itajaí, mas nós sabemos como é importante, e por isso eu parabenizo os jornalistas, os radialistas. Eu também já aqui critiquei, denunciei, por assim dizer, não gosto de dizer pessoalmente o nome das pessoas, mas o importante é que as pessoas que foram eleitas pelo povo trabalhem em favor do povo. Eu sei de pessoas que, infelizmente, passaram a mão, como se diz, no dinheiro do povo. E muitos estão sendo penalizados, estão na prisão e continuarão, sem dúvida nenhuma, infelizmente, na prisão por muitos anos. Mas não porque foram santos, mas porque agiram desonestamente, quando deveriam usar dignamente o dinheiro. E nesse ponto, outro dia na rádio, eu elogiei também, por exemplo, meus cumprimentos aqui pelo prefeito Frécia da Palhoça, um município, e parabéns para o povo, para os vereadores, para as autoridades e todo o povo do município de Palhoça, que completou 132 anos, e a gente vê como esse município, por assim dizer, duplicou em questão de 15, 20 anos para cá, Palhoça, mas também parabéns para todos os prefeitos. Eu nunca fui político, me convidaram há tempos passados para ser candidato a deputado federal, mas eu não aceitei, porque como padre eu não consigo dar conta de todo o trabalho apostólico, não mais imagina. A minha missão é procurar o bem das pessoas. Mas, então, os prefeitos da Grande Florianópolis eu sempre acompanho pelo ND, pelo Notícias Diárias, eu agradeço ao Dr. Marcelo Petrelli, o filho do grande amigo meu, o Dr. Mário Petrelli, que era um homem intelectual de uma vida justa, uma vida e olhava para o bem do povo, de uma inteligência maravilhosa, e também a uma grande jornalista, Moacir Pereira, autor de mais de 60 livros. E se eu tenho esse jornal que me dá sempre as notícias agradáveis e maravilhosas, mas também notícias tristes. Por exemplo, há 2 finais de semana, 4 mulheres em Santa Catarina e entristecendo o povo de Santa Catarina. 4 mulheres que passaram por feminicídio.
No meu programa de rádio eu dizia, como disse ainda ontem para algumas pessoas, eu não compreendo nenhum dos telespectadoras e telespectadores compreende uma situação dessa? Alguém que amava, alguém que talvez disse para sua esposa, para sua companheira de vida, minha querida, como eu te amo, por teu amor eu daria a minha vida. Olha que palhaçada! Para depois tirar a vida desta, muitas vezes, inocente. Aliás, eu parabéns a todos os maridos que são carinhosos, que são bondosos, que são compreensivos, que realmente amam pelos lábios e amam também no coração. Mas como existem maridos, alguns, falsos, infiéis, sem vergonhas, infiéis, e quantas vezes culpo a mulher, ando ele com outras e tal, e talvez a consciência pesa muito e começa a condenar a pobre mulher, que também faz o mesmo. Bem, Deus nos conhece melhor a nós do que nós nos conhecemos. E vamos então, neste momento, rezar a oração durante o tempo pascal, e nós estamos no tempo pascal até o dia da ascensão de Cristo Jesus aos céus. Então, neste tempo, em vez de rezar o Anjo do Senhor, que é uma devoção maravilhosa da parte dos católicos, esta oração que muitas pessoas rezam sempre às 6 horas da manhã, ao meio-dia e às 18 horas. Então, nesse tempo, agora, é rezado Rainha do Céu. Alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecesses trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou, como disse, aleluia, rogai por nós a Deus, aleluia, alegrai-vos, exultai ao Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. E aí se reza uma Ave Maria, e rezemos em favor de todas as pessoas que estão em sintonia conosco, especialmente as pessoas enfermas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Ó Deus, que pela ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e pela ressurreição do vosso Filho no mundo, a alegria, fazei que pela intercessão da Virgem Maria, sua mãe, cheguemos um dia às alegrias do céu por Cristo nosso Senhor. Você viu, prezado e prezado telespectador, essa palavra aleluia. Sempre que rezamos ou cantamos aleluia, aleluia, o que quer dizer essa palavra? Ela é do grego. A gente estudou um pouco de grego também, todo padre também estudou diversas línguas e tal, mas o que falta é a conversação para dialogar com as pessoas. Bem, aleluia vem da composição de duas palavras, hal, que quer dizer louvai, e Yahvé. Yahvé quer dizer Deus. Então, toda vez que nós cantamos ou rezamos aleluia, aleluia, na nossa língua é louvai a quem? Louvai a Deus. Então, toda vez que nós rezamos aleluia, lembremos, estamos louvando, agradecendo, bendizendo, adorando
aquele que nos criou e nos conserva em nossa vida. E nós todos somos candidatos a sermos sempre mais santos, mais dignos da presença de Deus em nossa vida. E, por isso, o Filho de Deus, Cristo Jesus, que quer a nossa felicidade, o que Ele pede para todos nós? Lemos claramente o capítulo 4, versículo 8 de São Tiago. O que nos diz São Tiago? É a palavra de Deus que Cristo Jesus quer e deseja a todos nós. Isso, então, encontramos capítulo 4, versículo 8, aproximai-vos de Deus, e Deus se aproximará de vós. Toda pessoa que procura viver na amizade e na graça santificante, Deus vem sempre mais e Deus está sempre em nosso meio, em nosso encontro. Assim fizeram os santos e as santas. E hoje, também, aliás, ontem, dia 27, nós celebramos o dia dedicado a Santa Zita. Santa Zita foi uma simples criatura, viveu lá no ano de 1218, nasceu em Lucca, uma cidade lá da Itália. E ela, cozinheira maravilhosa, mas uma criatura simples, de pouca cultura, mas de grande santidade. Ela foi e é a protetora de todas as auxiliares dos lares, as cozinheiras. Ela, Santa Zita, então, de uma grande sabedoria e de uma grande santidade, ensinada por Deus a viver a união com Cristo Jesus. Ela tinha como lema: se isto que eu estou fazendo, ela se perguntava, está sendo agradável a Deus ou está sendo desagradável a Deus? Uma colocação maravilhosa. Se todos nós, por exemplo, diariamente nos perguntássemos, pela manhã, pela tarde ou pela noite, quando fazemos o nosso exame de consciência e a nossa oração, eu, durante o dia hoje, fui agradável nos meus estudos, nos meus trabalhos, no meu diálogo, no contato com as pessoas, eu fui agradável ou desagradável? Então, e por tudo que nós fizermos, sendo agradáveis a Deus, seremos recompensados. Quanta recompensa Deus nos dá! E por isso eu diariamente, como você também, agradece a Deus. Eu agradeço a Deus algumas vezes durante o dia pela minha vida, pela minha capacidade, pelo batismo que um dia recebi, e especialmente também pelo meu sacerdócio, vocação acertada, vida feliz. E por falar em sacerdócio, no domingo, ou seja, anteontem, a Igreja Católica celebrou o Dia Mundial das Vocações, englobando primeiramente todas as vocações. E por isso, essa oração tão bonita, que em louvor ao Divino Espírito Santo, onde diz no início da oração, rezando esta oração em louvor ao Divino Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, a pessoa obterá um bom resultado nas provas, nas escolas, nos colégios, nas entrevistas,
no Enem e no vestibular, contanto que tenha estudado. Por que muitas pessoas rodam no Enem, numa entrevista, por exemplo, para um novo emprego? Num vestibular, nós sabemos que na nossa Universidade Federal são mais de 80 cursos diferentes. E cada um de nós temos os talentos que Deus nos concede. E as pessoas procuram, então, fazer o vestibular para aquela faculdade que a pessoa julga ter talentos, ter capacidades. E o que aconteceu? A questão de 2 semanas e meia, 3 semanas atrás, 4 pessoas vieram para Pedro. Nós rezamos já há mais tempo, viemos rezando esta oração em louvor do Espírito Santo. E que alegria para nós, pois nós passamos na universidade, um curso que tem milhares e milhares de candidatos, e tivemos a graça de passar. E continuaremos agradecendo a Deus e ao Divino Espírito Santo. E quantas pessoas, se você desejar essa oração, você encontrará na Secretaria Paroquial da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, ou também chamado Nossa Senhora Escapulário, ali em Coqueiros, ou na entrada da Catedral Metropolitana, sempre tem pessoas lá de modo especial, e poderá, eu rezo diariamente esta oração. E Deus tem o Espírito Santo tem iluminado sempre a minha vida. E então, e como estava dizendo, domingo foi o dia mundial das vocações sacerdotais. Veja, está bem claro em São Mateus, capítulo 9, versículos 37. Aqui, olha, já encontrei, interessante. Olha o capítulo 9, versículo 37. Disse então Jesus aos discípulos. Jesus estava caminhando com os apóstolos, com os discípulos, e ele viu um grande trigal, uma grande plantação de trigo, tal. E o que ele percebeu? O que ele disse? A messe é grande, mas poucos os operários. E continua, pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários, envie trabalhadores para essa messe. Esse grande trigal ao qual Cristo se refere é exatamente as pessoas do mundo. São milhares e milhões e bilhões, e poucos os operários, os sacerdotes. Quantas vezes há pessoas, Padre Pedro, meu Deus do céu, o que eu faço? Eu não estou encontrando padre para assistir o meu casamento. Eu procurei 2 meses ou 3 meses com antecedência, tal, né? Mas reze para que tenhamos mais sacerdotes. Essa oração, aliás, casualmente eu tenho aqui a oração que é recomendada. Essa oração foi elaborada pelo grande santo canonizado São Pio VI, Papa. E a Igreja Católica, então, pede que todos nós rezemos. Veja só que oração belíssima. Jesus, Mestre Divino, que chamastes apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas e colégios,
E continuai a repetir o convite a muitos dos nossos adolescentes e jovens. Dai coragem às pessoas convidadas. Dai força para que vocês sejam fiéis na missão de apóstolos leigos, sacerdotes, diáconos, religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Então, rezemos sempre mais. São muitos sacerdotes que precisa a Igreja Católica. E vejo que nós lemos também ainda de Cristo Jesus, São Mateus, capítulo 22, já encontrei também aqui, capítulo 22, onde diz Cristo, muitos são os chamados e poucos escolhidos. Quantos começam uma faculdade e com o tempo vão vendo que não é esta a vocação para a qual devem seguir. Quantos que entram nos seminários com vontade, ou pensando em vocação, mas que com o tempo vão descobrindo que não é a vocação para o sacerdócio. Eu tenho dito mais vezes, quando eu comecei a estudar em 1948, lá em São Lugero, no seminário de São Lugero, nós éramos 46 estudantes de 31, 32 municípios de Santa Catarina e alguns também do Paraná. E quantos ficaram padres? Infelizmente, 2. Tem pessoas que quando eu digo isso, meu Deus, só 2? É a vida. Mas é a vocação. Mas agora tem aquele adágio que diz vocação acertada, vida feliz. Então continue rezando, pedindo que o Espírito Santo sempre ilumine. E por falar em vocação, no sábado passado, na grandiosa e maravilhosa igreja dedicada ao Senhor Bom Jesus de Nazaré, na cidade de Palhoça, e onde atualmente é pároco, o padre Leandro Reis, o bispo auxiliar de Florianópolis, Dom Onésimo Albertons, presidiu a Santa Missa de ordenação de 2 diáconos, 2 que daqui, durante ainda no final desse mês, por certo, serão ordenados presbíteros da Mãe Igreja Católica. São 2 jovens que terminaram seus estudos e que agora já então foram ordenados diáconos, poderão exercer todo o apostolado que merecem e podem exercer. Com esses sentimentos também, prezados telespectadoras, saúde, paz, alegria, acompanhadas das mais ricas bênçãos da Trindade Santa de Nossa Senhora, Aparecida Rainha Padroeira do Brasil, a bênção da água, a bênção também em favor de todas as pessoas enfermas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos amanhã, se Deus quiser.